Boa noite, Esté, tudo bem? Oi, Diego, boa noite. Tudo bem, sim, e você? Tudo ótimo. Então, para quem está aí na live, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos bater um papo bem legal aqui, eu e a Esté. Eu não vou falar muito da Esté, eu vou deixar daqui a pouco ela se apresentar, contar um pouquinho sobre ela, tá? Mas para quem não me conhece, meu nome é Diego, eu sou Head de Performance aqui na agência DIT, e é um maior prazerzão hoje poder bater esse papo aqui com a Esté para falar especificamente sobre Google Analytics 4, né? A gente vai falar bastante sobre Web Analytics, sobre, né, essas mudanças que vêm acontecendo. E para esse papo de hoje aí, a gente trouxe a Esté. E Esté, fala aí para a galera que está aí na live ou para quem vai assistir esse vídeo depois aí, quem é a Esté, conta aí um pouquinho sobre você. Oi, pessoal, boa noite, ou bom dia, né? Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu sou a Stephanie, né? Eu sou de Fortaleza, Ceará, sou estagiária aqui de E-Commerce Analytics na DIT e faço parte do núcleo de Web Analytics aqui na DIT. Sou estudante de Física na Federal do Ceará. E eu sou completamente apaixonada por números, por métricas e por análise de dados. Então, é isso. Que legal, ô Esté. Bom, é Stephanie, né? Todo mundo chama ela de Esté, então por isso que a gente está super à vontade aqui para te chamar de Esté. Então, pessoal, só fazendo uma pequena introdução, antes da gente falar realmente sobre essa mudança do Google Analytics, agora tem o Google Analytics 4, né? A gente queria falar um pouquinho com vocês sobre mais a parte de Web Analytics, que é uma parte super importante dentro do marketing digital, porque através do Web Analytics a gente consegue mensurar tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Comportamentos de usuários dentro do nosso site, do nosso aplicativo ou qualquer outro tipo de aplicação web. É muito importante. E aí, Steph, para a gente começar esse papo, conta aqui um pouco para o pessoal o que é o Web Analytics e um pouco do conceito de Web Analytics. Certo. Então, o Web Analytics é análise de dados, né? Hoje nós temos aí uma grande quantidade, né, uma quantidade gigantesca de dados que são gerados, né, através da web. E o Web Analytics ele vai analisar esses dados e transformar esses dados em informações. E aí essas informações elas vão ser utilizadas para gerar uma tomada de decisões mais inteligente, para auxiliar aí nas estratégias orientadas a dados, né? E o Web Analytics vai auxiliar aí várias áreas, né? Incluindo a área de marketing, né? Auxiliando na elaboração e no planejamento de campanhas, a galera de UX também, né? Que o Web Analytics ele vai fazer também uma análise do comportamento dos usuários dentro do site. E a galera de BI, então, Web Analytics é uma área assim, bem abrangente, que no momento torna-se cada vez mais importante nas empresas, principalmente nas empresas que trabalham com digital, né? Pô, que legal. Então, para a galera que está aí, se você tem um site, você tem um aplicativo, enfim, você tem um blog, um hot site, você ainda não tem uma ferramenta de Web Analytics, é muito importante você utilizar. E falando de ferramentas, Esté, tem várias ferramentas, né, que a gente consegue utilizar no mercado. Isso, exatamente. O Web Analytics utiliza muitas ferramentas, né? Incluindo o Google Ads, Hotjar. Então, existem várias ferramentas que fazem a coleta e também a visualização de dados, né? Então, a gente usa várias ferramentas do Adobe também. E a principal ferramenta, né, que é mais utilizada no mundo é o Google Analytics, que é, né, o objeto do nosso papo de hoje. Que bacana. E, Esté, qualquer pessoa pode utilizar essa ferramenta? Como que funciona? Ela é uma ferramenta paga? Como que funciona se alguém quiser utilizar, por exemplo, o Google Analytics no seu site? Então, o Google Analytics é uma ferramenta free, né? A gente diz free porque, assim, ela tem um limite de visualizações dentro de um site, porém é um limite bem extenso, né? Então, são 10 milhões de visitas em um site aí para ter que usar a conta premium, né? Então, a gente costuma dizer que ele é gratuito
O Google Analytics, ele é uma ferramenta de monitoramento de dados, tá, pessoal? Então, através do Google Analytics, a gente consegue coletar aí diversos dados, né? O Google Analytics, ele coleta os dados através de hits. Então, os hits, né, só para deixar claro, são as interações dos usuários dentro do site. Então, toda vez que um usuário ele entra em um site que tem o Google Analytics instalado, ele vai gerar um hit, né? Quando ele interage dentro do site, ele dispara ali um hit e esses hits vão virar dados e o Google Analytics vai fazer aí essa coleta, né? E essa numeração de dados, contagem, né? Que bacana. E qual que é a importância hoje, falando assim de ferramenta do Google Analytics mesmo? Eu queria que você falasse a importância, né, de utilizar essa ferramenta e como que a gente consegue instalar ela dentro da nossa aplicação web. Bom, a importância é para a gente fazer o monitoramento do fluxo de dados dentro do nosso site, né? Então, através desses dados, a gente consegue entender o comportamento dos usuários no nosso site. A gente consegue, por exemplo, se a gente coloca um banner no site, né, a gente consegue ali mensurar quantos usuários vão clicar naquele banner, quantos vão olhar e não vão clicar. E com isso a gente vai conseguindo, né, tornar o nosso site aí mais moldar o nosso site, na verdade, aos usuários que a gente busca alcançar, né? A forma de instalação do Google Analytics pode ser através do HTML, né, através de código, ou através do Google Tag Manager. Então, assim, quando a gente cria uma conta e a gente cria uma propriedade dentro do Google Analytics, ele gera um código, e esse código, a gente pode pegar o código e colocar lá no HTML do nosso site, e a gente pode usar a minha forma preferida, né, que foi a forma que você me ensinou, que é através do Google Tag Manager. Então, o Google Tag Manager, ele é um gerador, né, ele é um criador de tags do Google. Então, as tags, pessoal, elas são como se fossem scripts, né? Como se fossem, não, são scripts, e nós podemos criar uma tag com as configurações do Google Tag Manager. E a partir daí, o Google Analytics ele vai coletar todas as informações que forem configuradas, né, para o nosso site. Pô, que legal. Então, existe aí, né, algumas formas para ser implementado, né, nos sites, nos aplicativos, através ou diretamente com o desenvolvedor, né, incluindo isso no código do site, ou através do GTM, do Google Tag Manager, que aí você não precisaria de conhecimento técnico para conseguir fazer isso. Legal. Esté, antes da gente falar dessa grande mudança aí para o GA4, você lembra, o Google Analytics é de 2000 e... Você lembra? O Google Analytics, a primeira versão foi em 2006. Aí, em 2012, teve a atualização que a gente usa até agora, que é o Universo Analytics. E em 2020 teve uma nova atualização, que é o que a gente vai falar hoje que a gente está falando hoje na nossa live, né? Pô, que legal, hein, o Esté. Então, pessoal, bom, a Esté aí comentou um pouco, né, sobre o Google Analytics, e agora a gente falando um pouco dessa mudança, o próprio Google, ele está falando que a nova geração de Analytics, né, o GA4, e, Diego, poxa, mas falando sobre essa mudança, por que o Google está mudando, né, o Google Analytics agora para o novo GA4? Um dos motivos muito importantes, pessoal, é cookies e LGPD. Porque essas empresas, elas precisaram também se reformular internamente, porque com a nova privacidade, né, hoje os usuários eles precisam ter controle sobre os seus dados. Então, as ferramentas digitais, né, as plataformas, as empresas de mídia, elas precisam urgentemente se adaptar a esse novo cenário. Então, isso impactou muito, né, para o Google fazer também essa nova mudança, né? E quando a gente fala a fim dos cookies, é que muitas empresas e muitas ferramentas sempre utilizaram os cookies. O Google ele tem uma vantagem, quando a gente fala entre Google, Facebook, Bing, etc.,
Porque o Google ele tem o Gmail, ele pode conseguir, por exemplo, cruzar informações quando o usuário finalizar uma compra em um browser que já não roda mais cookie, e ele tem essa informação que é um @gmail, ele vai conseguir cruzar isso. Claro, esses dados eles vão estar criptografados, né? Mas o Google ele precisou se reinventar também. Então, não sei se vocês sabem, mas qualquer usuário ele pode configurar o que ele libera para a parte de advertising do Google ou não. Então, hoje o usuário ele tem o total controle sobre isso. Então, o Google ele teve que se adaptar. E o GA4 também, ele já está preparado para isso, né? E uma das coisas legais também, além disso, é que com o GA4, né, a gente consegue fazer um cross-plataforma e um cross-mídia, vamos dizer assim, porque às vezes o usuário ele clicou no anúncio do Google Shop, ele entrou no seu site, depois instalou seu aplicativo e ele fez uma compra. Então ele saiu do seu site, que é um www, que roda em qualquer browser, mas depois ele finalizou uma compra instalando o seu aplicativo. Então, tem muita coisa legal, né, Esté, nova aí do GA4, e aí eu queria deixar que você falar mais um pouquinho, né, entrar mais no detalhe aí, quando a gente fala de GA4, quais são as principais aí mudanças que o Google traz para o mercado. Então, o GA4, né, como você falou, é a resposta a todas essas mudanças que houveram nas leis de proteção de dados, né, então é uma atualização do nosso já conhecido Universal Analytics e com essa atualização nós conseguimos agora ter dados mais detalhados, que é a nossa necessidade, né? E conseguimos também aí respeitar as leis de privacidade, né? Seguir todas as normas que foram determinadas. Essa é uma ferramenta assim, incrível, né? Tem muitas novidades. Muitas atualizações ainda estão por vir também, né? E acho que as principais novidades são os eventos, né? Então, eu falei agora há pouco que o Universal Analytics, ele registrava os hits, que eram as interações dos usuários dentro das páginas, da página, né? Do website. E agora, no GA4, nós temos os eventos. Então, nós temos eventos que já são nativos, quando a gente instala a ferramenta, mas a maioria dos eventos nós temos que configurar. E aí, essa configuração, ela pode ser feita para sites, né? Pelo Google Tag Manager e também pode ser feita pelos desenvolvedores. Então, essa aí é uma grande novidade, né? Outra novidade é a presença do Machine Learning, né, que é o aprendizado de máquina. Então, agora nós temos essa ferramenta de aprendizado de máquina que vai estudar, né, o comportamento dos usuários dentro do nosso site e com base nisso que ele aprendeu, né, ele vai nos ajudar na parte de métricas preditivas. Então, ele vai capturar um padrão de comportamento dos usuários e, com base nisso, ele vai tentar prever se esse padrão ele continua ou não dentro do nosso site. Outra novidade também, né, é a parte de métricas da taxa de rejeição, né? Então, a taxa de rejeição era uma métrica assim, bem compreendida, porque ela não se adequa a todos os sites, né? Então, como que é feito uma taxa de rejeição? Eu tenho um usuário que ele entra no meu site e não dispara nenhum hit. Isso para o Universal Analytics, né? Então, esse usuário, ele entrou, não disparou nenhum hit, então a sessão, ela entra aí para a taxa de rejeição. No GA4, eu tenho aí uma métrica que se chama sessão engajada. Então, o usuário, ele entrou e passou mais de 10 segundos dentro do meu site, então eu já tenho uma sessão engajada, porque isso depende muito do objetivo do site, né? Alguns sites, você entra ali rapidinho, já encontra o que você quer, e, por exemplo, um blog, né? Então, você entra rapidinho, já encontra o que você quer, e aquilo não foi uma taxa de rejeição, né? Pelo contrário, o usuário, ele alcançou ali o seu objetivo. Então, nós tivemos aí essa mudança. Pô, legal, isso aí o lance dos eventos no Analytics, no Universal Analytics, tinha eventos, mas agora o Google está muito mais orientado, né, a esses eventos do que como ele media antes, né?
E uma coisa bem legal também, né, Esté, em relação ao GA4, como eu falei, que a gente consegue olhar multiplataformas, né, e múltiplas origens de mídia. A gente tem tido uma experiência muito legal aqui na DIT, né, utilizando o GA4 já integrado, né, com o Firebase. Então, a gente utilizando, né, o Google Analytics for Firebase, já integrado isso com o Google Ads, né? Porque a gente conseguindo integrar isso, a gente começa a olhar, principalmente para esses clientes nossos que têm vários canais, né? Ele não tem só o site, mas ele tem o site, ele tem o blog, ele tem o aplicativo, ele vende no Televendas, ele vende no WhatsApp. E essa integração, né? Justamente pensando, como eu falei, né? Com o fim dos cookies, pensando lá na ponta para a galera de marketing, de advertising, como que as próprias plataformas do Google conseguem receber esses bons dados, porque o Google já está falando até sobre lances inteligentes. Então, a gente ter ROAS específicos para algumas campanhas, para alguns públicos-alvos, e o legal também do GA4 é que, além da gente ter os eventos nativos, a gente criar novos eventos, a gente consegue ter parâmetros dentro desses eventos. Então, por exemplo, a gente pode falar assim, GA4, eu quero todas as pessoas que compraram nos últimos 7 dias, mas que compraram com um ticket médio acima de R$ 2.000, por exemplo. Então, a gente não tem só quem comprou nos últimos 7 dias, mas a gente tem um outro filtro, né, também, que a gente quer que as pessoas que compraram, mas que tiveram, sei lá, um ticket médio acima de X reais. Isso é muito legal porque é uma grande vantagem para o marketing, né, para utilizar esses dados, né, Esther? Isso, exatamente. A Ju perguntou aqui, né, se o GA4 vai analisar só sites, né? Então, o GA4, antigamente o GA4 ele era chamado de web mais app, né? Porque é justamente essa junção, né? Antigamente não, né? Nós temos o Universal Analytics para análise de sites e nós temos o Firebase, que é utilizado para análise de aplicativos, né? Uma das grandes novidades do GA4 é justamente poder juntar essas duas informações em um local só. Então, respondendo, Ju, o GA4 ele pode ser configurado tanto para sites como para aplicativos e é muito interessante, assim. Isso aí é bem legal, porque no GA4 a gente consegue gerar um SDK e aí o desenvolvedor do app ele consegue instalar e aí a gente consegue ter toda essa dinâmica, então dá para a gente fazer esse cross, né? Mesmo se você está usando o site e aplicativo, ou se você estiver usando isolado também, não tem nenhum problema. Então, a ferramenta ela atende tanto, né, sites web quanto aplicativos, até também aplicações de WebView. Você consegue utilizar o GA4. E uma outra coisa bem legal também, né, Esté? Na parte ali de público-alvo, tem a parte preditiva, né, no GA4. Isso, exatamente. Então, assim, lá no público-alvo a gente consegue criar um funil, né? Então, a gente consegue ter essas informações aí de forma mais granulada, né? Então, eu consigo ali definir um público-alvo e conseguir analisar ali o comportamento desse meu público-alvo. Então, aí entra a parte do machine learning, né? A parte de aprendizado de máquina mesmo, onde, através desse aprendizado de máquina, eu vou conseguir analisar um padrão e tentar trabalhar ali em cima daquele padrão. Então, eu tenho um público-alvo e esse público-alvo é definido por um padrão que eles costumam seguir dentro do site, dentro do aplicativo, né? E, através disso, eu vou conseguir criar métricas preditivas para aquele público-alvo. Então, isso é muito interessante, é muito bacana mesmo. Hoje teve um evento, um webinar do Firebase aqui no Brasil, e eu fiz uma pergunta para o Google. Justamente o que eu perguntei foi, porque em alguns clientes a parte preditiva no GA4 ela já está habilitada, então tem lá o preditivo, sei lá, usuários que estão propensos a não comprar nos próximos 7 dias ou comprar nos próximos 7 dias. Então, ele me explicou que vai muito por volume de dados. Então, se não está habilitado a parte preditiva ainda ali no GA4,
é porque a plataforma ela não teve dados ainda suficiente para ela ter essa inteligência preditiva de dizer, olha, como eu falei, né, sei lá, nos próximos dias está aqui, sei lá, 5.000 usuários que estão propensos a comprar ou não. E isso aí é bem legal, né, Esther? Porque a gente começa a falar de predição e como que também a plataforma de Ads ela começa a utilizar essas informações aí para melhorar, né, o nosso custo por aquisição, para melhorar as performances das campanhas, né? E, Esther, e aí, quem precisa usar o GA4, como que faz? O que você indica? Se você falou, né, que ele vai ter um tempo ainda para o Google descontinuar o Universal, mas o GA4 já está aí. Quem precisa mudar para o GA4? Então, o ideal, né, é que mudem para o GA4 pessoas que fizeram as suas propriedades antes de 14 de outubro de 2020. Então, se você fez depois dessa data, né, provavelmente você já está utilizando as configurações do GA4, mas se você fez antes disso, né, é interessante que você mude para o GA4, né, inclusive quando for mais rápido possível, né, da forma mais rápida possível, porque o Google Analytics já anunciou o fim do Universo Analytics. Então, a partir do dia 1º de julho, né, de 2023, o Google Analytics ele não vai mais estar processando os dados dos websites, tá, pessoal? Então, é interessante que vocês, a partir de agora, já criem aí a propriedade do GA4, né? Não precisa desinstalar o Universo Analytics, pode ficar acompanhando pelos dois, né? Inclusive, você vai comparando o que tem no GA4, o que não tem no Universo Analytics, você vai fazendo aí essa comparação, aprendendo a mexer na ferramenta, né? Nas ferramentas, e permitindo também que o GA4 crie um histórico, né? Porque quando o Universo Analytics ele parar de fazer o processamento, ele vai ter ali o histórico durante alguns meses, né? Se não me engano, 6 meses, né, Diego? E só que o GA4 ele não vai ter o histórico, né? Se você deixar para fazer em cima da hora, ele não vai ter ali o histórico dos seus dados. Então é interessante que você já cria aí essa propriedade e já comece a estudar e aprender sobre ela. Legal. Eu não sei se pronuncia assim, mas acho que é o Mahamandra, ele comentou aqui que o medo é a captação de dados ser diminuídas com possíveis leis de cookies. Na verdade, isso não tem como evitar isso, porque como o usuário hoje ele é soberano, vamos dizer assim, ele tem um controle agora. Então, quando você entra no site, o site ele vai te falar lá, olha, o que você libera. Então, você consegue, em muitos sites, até escolher o que você libera, o ideal é isso. Então, o Mahamantra, é exatamente isso. Essa captação de dados, ela vai diminuir, com certeza, mas como a gente falou, né? O Google, na semana retrasada, ele falou muito num evento também sobre a tag global. Então, assim, a importância de você ter o seu site bem tagueado. Então, você já ter o GA4 rodando, você ter as tags de conversões de Google Ads redondinhas, porque todas as informações que são passadas para a plataforma do Google Ads, o Google ele vai depender, né, de receber esses dados para ele conseguir ter esses clusters aí para melhorar, né, os resultados das campanhas. Mas, assim, isso já é uma realidade, né? A LGPD está aí e ela não é para alguns, ela é para todos, inclusive para o Google. Por isso que o Google ele teve que se reinventar também com este novo cenário. E, Esther, bom, você comentou aí, poxa, você é estagiária na área de Analytics, está fazendo bastante coisa legal aqui na DIT, trabalhando já com GA4, com aplicação web, com aplicativos. Conta aí para a galera como que é a sua jornada de estudo, ou algumas dicas, como que você tem, né, adquirido esses conhecimentos aí dessas ferramentas. Então, existem várias formas, né, da gente aprender sobre essas ferramentas. Acho que eu escolho geralmente o que torna mais, o que dá certo para mim, né, porque eu acho que cada pessoa aprende de um jeito diferente. Então, eu gosto bastante de ler a documentação, né, da ferramenta. Então, no caso do Google Analytics,
e do GA3 e do GA4, né? O Google ele disponibiliza aí uma documentação bem completa, né? No caso do GA4, que está aí em constante atualização, também é importante falar isso, né? Que a ferramenta ela vai se atualizando, vai construindo novos recursos, né? Então a leitura da documentação é bem importante. E também você assistir ali videoaulas, né? O Google também tem os cursos de Google Analytics, de Google Tag Manager. E eu acho que o mais importante, que aí o Diego que me ensinou, né? É você mexer na ferramenta mesmo, tá, gente? Então, se vocês têm algum interesse ou têm alguma dúvida sobre a ferramenta, instalem a ferramenta, configurem, né? Mexam lá à vontade, conheçam as métricas, conheçam os relatórios, né? O GA ele já configura ali alguns relatórios prontos, então você vai mexendo, vai descobrindo as coisas e no começo, né, como todo mundo ainda está nesse processo de aprendizado, de entendendo a ferramenta, então você vai mexendo lá sem medo de errar que vai dar tudo certo. Que legal. Uma dica que eu dou é assim, pega sei lá, o próprio blogger do Google, um WordPress, cria um site grátis, e aí você consegue instalar o GTM, você mesmo consegue instalar. Como a ferramenta é free, você não precisa pagar, então se você tiver um pequeno conhecimento de web, você consegue fazer um teste e você criar eventos via GTM e você depois analisar esses eventos dentro do GA4. Pois, que legal, então bastante coisa. Bom, o GA4 ele não é perfeito, então eu tenho algumas reclamações para fazer, a comunidade tem algumas reclamações, mas assim, pessoal, o Google não ia esperar mais 2 anos para colocar a ferramenta talvez ideal e com todas as features no ar. É normal isso, tá? O Google, ele lança a ferramenta e ele libera para os usuários usarem e ele começa a ter feedbacks. Então, o Google ele já teve alguns feedbacks. Eu confesso que há 1 ano atrás, quando eu fui andar a primeira vez ali no GA4, eu falei, nossa, caramba, cadê as coisas? Então, não tem algumas coisas. Por outro lado, ele tem outros filtros muito mais avançados. Você consegue criar relatórios específicos, né? E moldar esses relatórios, tá? No Google Analytics. Então, é bem legal aí. Mas tem os seus poréns. Mas foi aquilo que você falou, né, Esté? O Google, ele vai aos poucos, né, melhorando a ferramenta, né? Ele vai atualizando as features. Algumas coisas elas vão deixar de existir, mas o ganho maior é em relação à mensuração de dados mesmo, né? Então, o próprio Google fala que o GA4 vai ser a grande plataforma de dados, porque ela vai se integrar com as outras plataformas Google 360, Firebase, Google Ads, então BigQuery, a gente consegue integrar a ferramenta do GA4 com outras plataformas e todos esses dados clusterizados com essa inteligência que o GA4 tem, eles conseguem compartilhar e aquilo que eu falei para a galera aí de ads, para a galera de marketing, isso é muito importante para vocês conseguirem aí melhorar os resultados e para a gente finalizar aquilo que eu falei sobre o GA4 for Firebase. Então, se você tem um aplicativo, então eu indico muito você usar o GA4 já integrado com o Firebase, para ele já estar integrado com o seu app. Eu prefiro muito mais o GA4 que o Analytics do Firebase. O Firebase, na verdade, é uma suíte que tem 18 ferramentas dentro do Firebase. Parei, meu gatinho passou aqui, atrapalhou um pouco. Mas até me perdi aqui o que eu ia falar. Eu estava falando do Firebase e do GA4. Então, é muito importante isso. E aí, Esté, eu queria que você contasse aí pra gente, falasse aí, desse um final aí pra gente. Tá certo. Então, assim, vou aproveitar nesse final e responder aqui a pergunta da Ju, né? Que ela perguntou quais são as vantagens que o GA4 ele traz para o marketing, né? Então, o GA4 ele traz uma jornada de cliente, né, uma trajetória do cliente muito mais detalhada agora, tá? Então, antes nós tínhamos ali as informações sobre a primeira campanha, sobre a última campanha, e agora a gente consegue acompanhar a jornada do cliente
do início, né, da primeira campanha que ele clicou até a conversão. Então, essas informações, elas são muito valiosas para o grupo de marketing, né, para a galera aí do marketing, porque traz ali, né, a gente consegue criar estratégias mais elaboradas ali para conquistar o cliente e para entregar também o que o cliente necessita. Então, isso é muito, muito bacana. Pessoal, como o Diego disse, né, assim, o GA4 ele já é uma realidade, então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, daí o quanto antes a gente se adaptar, melhor será para o bem dos nossos dados, né, os nossos preciosos dados. E é isso, estudem, procurem cada vez mais essas atualizações, né, eu também estou fazendo isso aí dentro da DIT, e sempre é um processo de aprendizado muito valioso, né? Uma jornada bem, bem legal, assim. Pô, que legal, Esté. Então, galera, poxa, esse era o conteúdo que a gente queria compartilhar com você. E, Esté, para a gente terminar, tem data? Então, para a galera aí que ainda não aderiu ao GA4, tem uma data? Até quando que o Google deu limite aí para utilizar o antigo GA? Sim, sim. A data é 1º de julho de 2023, tá? Então, até essa data, o Universal Analytics ele ainda vai estar processando os dados, mas a partir dessa data não vai haver mais processamento de dados. Ele vai permitir que você verifique o histórico durante alguns meses, né? Se não me engano, 6 meses. Mas ele não vai estar mais processando novos dados, tá, pessoal? Então, esse é mais um motivo, né, para a gente instalar e verificar a propriedade do GA4 da forma mais rápida possível, né? Ju, então, assim, como saber se a minha propriedade já está com o GA4, né? Muito interessante essa pergunta. Assim, como eu falei, né, quem fez a partir de 14 de outubro de 2020, quem criou a propriedade a partir dessa data, provavelmente já está utilizando o GA4, né? Quem fez antes, provavelmente não está utilizando o GA4, ainda está lá com o Universal Analytics. Mas a melhor forma é realmente você verificando qual é a sua propriedade. Então, uma forma bem legal de fazer isso é entrando no Google Analytics. Lá embaixo tem uma engrenagemzinha, né? E tem o nome administrador. Entrando no administrador do Google Analytics, você consegue ver 3 ou 2 colunas, né? Então, mais uma novidade também é que o GA4 ele não tem mais a coluna da vista, tá? Então, lá no Universal Analytics, nós temos 3 colunas, que é a conta, a propriedade e a vista, né? Então, agora, no GA4, nós temos apenas 2 colunas, que é a coluna da conta e da propriedade. Então, se você entrar aí e ver 2 colunas, já é um sinal de que você está utilizando o GA4, mas a melhor forma é verificar lá o ID da sua propriedade, né? Então, se o seu ID ele tiver o A na frente, então você está utilizando o Universal Analytics. Se não, né, se for uma sequência numérica, você está utilizando já o GA4 e só mexer lá e aprender as novidades. E se você estiver utilizando o Universal Analytics, você vai criar a propriedade e configurar essa propriedade pelas 2 formas como a gente falou anteriormente, né, Diego? Ou pelo código ou usando o Google Tag Manager, que é a minha forma predileta. Que legal. Poxa, Esté, eu queria agradecer você por esse tempo aqui, pelo conteúdo. Foi muito legal bater esse papo com você sobre o Web Analytics e você contar um pouquinho da sua experiência agora com o GA4, a gente poder contar um pouco das nossas experiências aqui, não só com o GA4 para Web, mas também o GA4 for Analytics integrado com o Firebase, também a gente trabalhando muito aqui com mensuração de aplicativos. Então, queria que você deixasse aí as palavras finais para encerrar a nossa live. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade, é muito legal, muito gratificante conversar sobre o que a gente vem aprendendo, né, sobre a evolução tanto das ferramentas
como a nossa evolução profissional e pessoal. Então, fico muito agradecida pela oportunidade, pelo convite. Espero que venham muitas outras lives pela frente. Que show, muito legal. Esté, então, galera, para você que ficou aqui até agora, muito obrigado, tá? Para você que veio aqui e vai assistir esse vídeo depois, muito obrigado também. Então, compartilha aí essa live, ajuda, daqui a pouco já vai liberar aí para todo mundo. Esse vídeo também depois ele vai para o YouTube, então curte aí, adite, compartilha esse conteúdo. E se a gente deixou de comentar alguma coisa, ou se você ficou com alguma dúvida, não hesite, fica super à vontade. Pode ir lá aqui no Instagram da DIT, pode colocar ali a sua dúvida, ou quando a gente postar o vídeo no YouTube, você pode comentar lá nos comentários, fica super à vontade e a gente vai ficar super feliz por receber aqui o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. E, pessoal, brigadão aí para quem ficou até agora. Obrigado, Esté, aí, mais uma vez. E até a próxima live, pessoal. Obrigado. Até a próxima.